O perdido encontrou, tua graça me alcançou, meus pecados perdoou. Então, né? Nosso terceiro dia de seminário, na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, agora, hein? As palmas da mão, quer entrar? Quem quer entrar aqui na oraria? Quem quer descer pelo vaso dele? Isso aqui foi o vaso dele. E vocês sabem que não é vaso, esse dele? A cerâmica de Deus tem que merecer. Vai merecer na feira. Esse seminário vai ter que Você sabe por quê? A junta do vaso não está funcionando mais. Depois que funcionando, a junta do povo não consegue funcionar. Não tem muita cadeira, não. Eu tô pegando os vasos velho. Eu tô passando pra pegar e tomar. Nunca vai ter dinheiro. É assim mesmo. Como que você vai subir como vaso dele se você não pensa como vaso dele? Tem que descer como vaso dele e subir como vaso dele, amém? Olha lá, pessoal. Esse venerado velho, o seminário. As mulheres sentam, os homens ficam de pé. As mulheres sentam, todas as mulheres. Os homens ficam de pé. Agora eu quero ver os homens descendo como vaso velho, tá bom? Subindo como vaso novo. Eu quero saber se vocês jogam lá. Bora lá, Danilo. Os homens já têm que entrar. Agora os homens sentam com as mulheres para brincar. Vai botar agora as mulheres para descer. Esse negócio dele é não feito assim, pode me comer. Esse é o
carismático vai ser Deus. O carismático ele desce diante do Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Eu tirei umas caras, quero separar, preparar esse Santo, que será derramado esse produto. Se eu estivesse aqui em cima, você vê tanto vocês lugares bonitinhos. Todo mundo para lá e todo mundo para cá. Vocês estão aqui. Parabéns, nota 10. Agora já que nós aquecemos, nesse momento agora, que nosso coração esteja voltado para o Senhor. Como é bom se apresentar alegre diante do Senhor. Como é bom cantar e louvar ao Senhor com essa alegria, sem colocar nenhuma parede, nem nada. É verdadeiramente se apresentar diante do Senhor com tudo aquilo que nós temos, que nós somos, nos apresentar verdadeiramente, sem medidas e sem restrições diante do Senhor. É que nós possamos clamar essa graça, esse amor, clamar essa misericórdia do Senhor, para que seja derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Como é bom estar aqui, como é bom participar, como é bom pedir e renovar as nossas coisas.
Por estar aqui nessa noite, receber esse seminário do Espírito Santo, é buscar em águas mais profundas, é mergulhar nas águas mais profundas do Espírito Santo, para ser esse vaso, para ser transformado, esse vaso que deve ser um vaso grande, para o vaso dele. Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser. Quebra todas as mentiras, engana toda minha, seu dedo não dá. A vida, os corações me levantam, essa nação vai ter a vida. Vem treinar o nosso coração, o nosso coração. A gente precisa do seu coração. Vem treinar o nosso coração, o nosso coração.
Olha o seu irmão que está do seu lado. Fala assim, meu irmão, você está preparado para o extraordinário que o Senhor tem para fazer na nossa vida? Você crê que o Senhor está aqui no meio de nós? Ele caminha conosco e Ele está disponível para realizar na nossa vida o milagre que nós precisamos. Fala para ele, meu irmão, abre o coração para que ele possa entrar e fazer o impossível na sua vida. Amém? Pegue seus braços e fé, com muita alegria. Vamos cantar, vamos alegrar na presença do Senhor e pedir ao Senhor que Ele realize em nós. Porque nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos deixar esse Espírito Santo entrar em nós, para que nós possamos reconhecer a palavra de Deus, tudo aquilo que vai ser falado nessa noite, tudo aquilo que vai ser realizado na sua vida. Você foi um convidado especial a estar aqui. Pode ser, você é especial. Você foi convidado. Amém? Vamos cantar. Isso! Saciedade!
no meio de nós. Vamos cantar, santificar Ele agora.
comigo nessa noite. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Necessitamos da nossa necessitamos. Vamos continuar cantando, feche os seus olhos. Você pode chamar, vai cantando. Vai deixar o Espírito Santo agora controlar o seu ser. Deixa o Espírito Santo agora controlar o seu ser nesse momento. Vai, Espírito Santo. Respira fundo. Maravilha, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, ser humano. Vai, Espírito Santo, ser conhecida. Vai, Espírito Santo. Vai orando. Vai desejando essa oração. Vai desejando esse Espírito Santo agora. Anda, Maria. Deixa eu falar com você. Vai deixando esse Espírito Santo falar. Olha, ela canta, Vá silenciando agora o seu coração. Deixe o Espírito Santo falar em nós. Deixe o Espírito Santo tocar em nós. Derramarei sobre vós o meu Espírito Santo, que vos dará força. Você pode nesse momento louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor por esse momento, por esse seminário, pela dificuldade que você chegou até aqui. Por toda a bênção, por toda a graça que o Senhor já está derramando na sua vida. Louve ao Senhor porque você foi o escolhido a estar aqui nessa noite. Você foi o escolhido a estar aqui. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer por cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem planos, projetos para cada pessoa.
O Senhor tem milagres e prodígios a realizar na vida de todos nós, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui, Senhor, e nós aceitamos o convite para estar aqui. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Vai soltando a sua voz, vai louvando ao Senhor. Deixe o Espírito Santo louvar em você. Deixe o seu Espírito Santo tocar no seu coração, te impulsionar ao louvor. Louve o Senhor agora pela sua vida. Louve o Senhor pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Louve o Senhor porque você está aqui. Porque o Senhor está no meio de nós. Louve o Senhor porque Ele tem tantas coisas a realizar na nossa vida. Louve o Senhor porque Ele é fiel para conosco. E Ele nos ama. E Ele morreu na cruz por cada um de nós, para nos salvar. Louve ao Senhor por isso. Louve ao Senhor por você estar aqui. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Glórias e louvores a ti, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Senhor, já posso ouvir a tua voz e os seus passos a se aproximar de mim. Se aproximar de mim. Senhor, eu sei que te não sou, mas preciso tanto ouvir a tua voz. Dizer do bem, mas eu sei, eu não sei. Eu quero ser essa pessoa, será ser de Deus. Acendendo a sua voz e vai perdendo e agradecendo essa pessoa. Sentir mas eu sei que eu não sei, mas eu sei que eu sei, mas sei também sentir eu não consigo, eu sei. De ter vontade jamais se afastar de mim. Nessa que sua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Meus olhos sempre tristes em mim. Pode ver pegados passos no jardim. E sente tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Esse pode Senhor, no seu carinho, você tem sua voz, louve o Senhor, louve o Senhor nesse momento, está falando de ser obrigada, obrigada, Senhor, por esses seminários, obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem para nós aqui diante, obrigada, Senhor, nós queremos te levar, te agradecer, Senhor, muito obrigada, Senhor, glórias e louvores a ti, Jesus, muito obrigada, Senhor. E ainda te pego nessa unção, nós vamos chamar aqui na frente o nosso Ele que vai ministrar a palavra para nós. Eu convido você a estender as suas mãos sobre Ele. Pedimos essa unção do Espírito Santo. O Senhor, que você possa ficar cheio do Espírito Santo. Que o Senhor possa derramar sobre você toda a graça, toda a bênção. Que você seja a boca dele nesse momento. Nós te pedimos, nós te clamamos, Senhor, dê a Ele toda a autoridade espiritual,
Dê a ele, Senhor Jesus, toda a sabedoria, discernimento, entendimento. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela vida dele, pela disponibilidade, Senhor, e por ele ser o teu servo. Muito obrigada, Jesus. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, que ela possa rogar por todos nós e pelo nosso lei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus, o amor de nossa Mãe Santíssima esteja com cada um de nós. Amém? Meu nome é Glaucinei. Difícil, né? Glaucinei. Eu sou casado, tenho 4 filhos. Participo do grupo de oração Jesus é o Senhor, lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Vila Nova. Imagino que vocês conhecem, que nós somos vizinhos, praticamente, né? Nesse tempo, Deus me chamou para coordenar a renovação carismática de Goiânia. Me deu essa graça, esse privilégio. Eu fico tão feliz com um seminário, né? Uma caminhada. Quantos testemunhos nós temos? Algumas pessoas já fizeram seminário, estão fazendo de novo, outros pela primeira vez. Mas sempre é um testemunho, né? De uma vida que foi transformada por meio de um seminário de vida no Espírito Santo. Porque é isso que o Senhor quer dar para nós. Ele quer dar vida no Espírito. Ele quer que nós tenhamos uma vida no Espírito. E por isso essa caminhada. 9 semanas, a gente pode fazer uma alusão a uma gestação de 9 meses. Porque depois desse período, dessa caminhada, nós vamos nascer para uma vida nova. Em nome de Jesus, amém? Nessa caminhada, né, hoje é o 3º dia, nós já abordamos a questão da semeadura, né, do semeador que sai a semear nos diversos terrenos. Eu tenho certeza que o seu coração é um terreno fértil que vai fazer prosperar essa semente. No 2º dia, nós falamos do amor de Deus. Que bom, né, irmãos, sabermos que somos amados. Que bom saber que nós temos um Deus que nos ama. Maravilhoso. Mas a gente pode fazer uma pergunta. Por que se Deus nos ama, nós sofremos tanto? Nós temos tantos sofrimentos, tantas angústias, tanta dor, tanto mal no mundo. Por quê? E é justamente o tema que nós vamos falar hoje. Vou falar o tema que é composto por o mal e a sua solução. O mal e o antídoto. Então, nós vamos falar do pecado, que é o mal, que é o que trouxe o mal para o mundo, que deturpou todo o plano, todo o projeto de Deus para nós, e o antídoto, que é Jesus, o nosso Salvador. Então, fala assim: Jesus é o nosso Salvador. Mas para a gente entender por que Jesus teve que nos salvar, ou de que Jesus teve que nos salvar, nós temos que entender o plano original de Deus para nós. Quando Deus nos criou, vamos pegar nossa Bíblia, abrir em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. E seguintes. É o primeiro livro da Bíblia, né? A primeira página da Escritura, né? Depois das introduções que nós temos aí. Gênesis, no capítulo 1, nós vamos entender, então, qual foi o plano, o projeto de Deus quando Ele decidiu criar o homem. Qual foi? Diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí, o que ele esperava para o homem? Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou e disse: frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim Deus fez, e Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio uma tarde, e depois da manhã foi o 6º dia. Meus irmãos, Deus fez o homem e a mulher para usufruir de toda a obra da criação. Esse foi o plano original do Senhor. Esse foi o projeto de Deus. Deus sonhou isso para o homem. Que o homem usufruísse de toda a obra da criação. E olha que mundo Deus criou e deu de presente para o homem. Para o homem usufruir, ser feliz, cuidar, zelar, beber de todas essas fontes, de todas essas alegrias. Mas Deus pediu uma coisa somente para o homem. Uma coisa somente. Então, logo em seguida, no capítulo 2, versículo 17. A única coisa que Deus disse: tudo isso é seu, tudo que você está vendo. E não é pouca coisa, é muita coisa. É muita coisa. Só te peço uma coisa: não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, morrerás indubitavelmente. O que o Senhor pediu para o homem? Não comas daquela árvore, somente daquela árvore. O resto tudo é teu. O resto tudo pode usufruir, é teu. Pode cuidar, pode ser feliz com tudo isso. Só não coma essa árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você fizer isso, sem dúvida alguma, você vai morrer. E nós sabemos que o pecado veio então para cortar. A palavra pecado pode ser traduzida, entendida como errar o alvo, ou sair fora do objetivo. Deus que tinha criado o mundo, tinha criado o homem para um objetivo. Com o pecado, o homem errou o objetivo. E como que aconteceu que o homem veio a cair no pecado? Primeiro, nós temos que entender que Satanás, ele plantou, assim como a parábola do joio e do trigo. O homem jogou a semente boa, que é o trigo, e o inimigo veio e jogou o joio. Então, o pecado foi esse joio jogado pelo inimigo. E como que aconteceu essa sedução? Também está em Gênesis, no capítulo 3, na página seguinte. Diz assim: a serpente, versículo 1, capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. A serpente disse à mulher: olha só que enganação. É verdade que Deus te proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Olha a manipulação. Não foi de todas, foi de uma somente. Mas a serpente, querendo puxar papo com a mulher, começou dessa forma, enganando. E a mulher respondeu: podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas da árvore
do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse: vós não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E a serpente enganadora, versículo 4, ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido igualmente. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Quem já viu o demônio aqui? Eu nunca vi, graças a Deus. Eu imagino que se ele aparecesse aqui, todo mundo ia sair correndo, porque ele é horrível. Mas ele se traveste de coisas boas. Olha só, ele diz, o fruto tinha aparência agradável. E o pecado, meus irmãos, ele é agradável. O pecado, ele é prazeroso. Ele te traz uma satisfação momentânea. No primeiro momento, você sente bem. O problema é a consequência do pecado. É o que o pecado causa. Quando Eva, então, comeu do fruto, depois deu a seu marido, eles morreram para aquela vida que eles tinham. A gente sabe toda a história. E o pecado, como um muro, entrou na história para separar o homem de Deus. Isaías, no capítulo 53, só nota, aliás, 59, diz assim: não é Deus que é surdo para ouvir os seus pedidos, é o seu pecado que se coloca como muro entre você e Deus. Por causa do pecado, nós deixamos de ter livre acesso à convivência face a face com Deus. Hoje nós temos, mas nós vamos chegar lá ainda, mas um spoiler, né? Nós já temos isso pela redenção que Jesus nos trouxe, mas naquele momento, o homem que era livre em Deus se tornou escravo de Satanás por meio do pecado. O pecado causou isso no homem, um regime de escravidão. Olha só, uma coisa interessante. Quando Deus, né, depois que o homem e a mulher comeram do fruto, eles viram que estavam nus, né? E aí, quando eles ouviram os passos de Deus, o que eles fizeram? Foram se esconder, porque estavam nus. A palavra nu e a palavra astuto, nós temos essa palavra astuto aí, vocês viram? No capítulo, versículo 1. A palavra astuto e a palavra nu, as duas palavras têm o mesmo radical na língua hebraica. Ou seja, quando o homem se viu nu, é como se ele tivesse se tornado igual à serpente. Então, pelo pecado, o homem deixou de ser imagem e semelhança de Deus e passou a ser imagem e semelhança do demônio. Astuto. O homem se viu nu, mesmo radical, igual ao demônio. O pecado causou isso. O homem e a mulher se tornaram nus, se viram nus, se viram semelhantes ao demônio, escravos do demônio. O pecado causa isso em nós. Com o pecado, nós nos tornamos escravos. Mas Deus nunca desistiu dos homens. Essa música que nós cantamos no finalzinho, né, do jardim, vai falar assim: mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim. Gente, imagine, Deus criou o homem com tanto amor, e quando ele aconselhou o homem e a mulher para não comer aquele fruto, porque ele sabia que isso causaria morte, Deus não queria que eles morressem. Mas quando eles morreram comendo esse fruto, desobedecendo a Deus, saindo do objetivo inicial que Deus tinha criado eles, quando o homem e a mulher comem desse fruto,
Eles se afastaram, né? Romperam a intimidade com o Senhor, com Deus, mas Deus nunca se afastou deles. Deus nunca deixou de amar o homem e a mulher. E por várias vezes tentou alianças para resgatar o homem. Fez aliança com Abraão, primeiro com Noé, né? Fez aliança com Noé, depois fez aliança com Abraão, fez aliança com Isaac, fez aliança com Jacó, fez aliança com Moisés, fez aliança com Davi, com Salomão, com os demais reis de Israel. Deus foi tentando, mas o homem era parte infiel da aliança e sempre rompia e sucumbia mais uma vez ao pecado. Mas era necessário então uma solução que fosse perfeita. Uma aliança que fosse perfeita, para que sanasse o problema do pecado. E nós sabemos o nome dessa aliança, que é Jesus. Como que nós rezamos na missa, né? O sangue da nova e eterna aliança. O sangue de Jesus foi para nós, então, essa nova e eterna aliança. Eu quero contar uma historinha para vocês aqui. Tinha um menino, uns 10 anos mais ou menos, naquela fase que o menino está bem traquina mesmo, né? E ele fez uma arapuca e conseguiu. Você sabe o que é arapuca? É uma armadilha de pegar pássaros. Ele fez uma arapuca e pegou 3 pardais. Esse foi esse pardal, né? É um passarinho bem ordinário. Sabe disso? Daqueles que atrapalham demais, faz cocô onde não pode, né? Eles ficam nos beirais da casa. Estão pegando a palavra, né? Porque é uma obra da criação. É uma praga. O pardal é uma praga, quase. Uma praga, né? Mas então aquele menino pegou os pardais. E aí, pôs na arapuca, estava levando, pôs na gaiola, estava passando. E o homem viu aqueles pardais com o menino e falou assim: o que você vai fazer com esses pardais, menino? E o menino falou assim: não, eu vou brincar com eles aqui um pouco, vou pôr eles para brigar, vou judiar deles bastante, depois que eles estiverem quase morrendo, eu vou matar eles. E o homem pensou: não, mas para que você vai fazer isso? Foi o seguinte: qual o preço desses pardais que eu vou comprar eles de você? E o menino, né, esperto demais, falou assim: tá bom, você quer comprar eles? Isso aqui não presta pra nada não, não vou te enganar não. Pardal é o bicho mais ordinário que tem. Passarinho ordinário. Você quer? Quero. Então tá, então eu quero 5 mil reais. E 5 mil reais por esses pardais? Se você quer me dar os 5 mil reais, me dá. Senão eu vou levar os pardais e vou fazer o que eu quiser deles. E o menino pôs o preço, 5 mil reais, e ficou irredutível. E o homem falou: tá bom. Um homem muito bondoso, muito rico. Então tá, toma aqui 5 mil reais, me dá os pardais. Pegou os pardais, abriu a gaiola, soltou os pardais. Bom, essa história também tem um paralelo. É uma história também. Não está na Bíblia, mas tem um paralelo. Que disse que o demônio estava passeando aí e de repente ele conseguiu aprisionar o homem e a mulher. E aprisionou o homem, deixou eles presos na arapuca, né? Conseguiu fazer uma armadilha e aprisionou o homem e a mulher. Pois na gaiola estava passando, de repente ele se encontrou com Deus. E Deus perguntou para ele: o que você vai fazer com esses homens? O diabo falou: eu vou brincar com eles aqui, vou fazer eles brigarem, vou judiar bastante deles, no final quando eu estiver enjoado deles, vou matar eles. E aí Deus falou assim: por que você vai fazer isso? Ele disse: não, essa raça aqui, homem, mulher, isso aqui é tudo coisa, uma praga, só te dá desgosto isso aqui. Aí Deus falou para ele assim: é o seguinte, dá o preço aí, qual é o preço
nesses homens, nessas mulheres aí? Põe o preço aí. Não, Deus, você não vai querer isso não. Isso só vai te causar desgosto na vida. Isso aqui é desobediente, isso aqui é inclinado para o mal. Não é que mexer com esses homens, não. Daí Deus falou assim, não, tudo bem, eu entendi tudo isso, mas põe o preço aí. Eu quero comprar esses homens e essas mulheres. Eu quero comprar. Aí, o diabo, como é aquele menino muito esperto, né, muito ganancioso, falou, tá bom, você quer comprar, né? Pensou num preço muito caro. Qual que é o preço? Perguntou Deus. E o diabo falou, eu quero a última gota de sangue do seu filho. É o que eu quero, é o preço. E Deus pensou, é muito caro, mas eu vou comprar. E Deus comprou, fez o acordo com o diabo. O preço para salvar e resgatar aqueles homens aprisionados, aqueles homens e aquelas mulheres, sob o jugo do diabo, sob o peso do pecado, foi até a última gota de sangue do seu filho. Eu quero que vocês abram comigo a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 53. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, é a página 1012. Isaías 53. Na página anterior, um pouco antes, está dizendo assim, o título: Humilhações expiatórias e triunfo do servo. Meus irmãos, essa palavra de Isaías 53, nós até lemos ela durante a Sexta-feira Santa. Eu queria que você lesse junto comigo, entendendo o que essa palavra está querendo dizer e de quem que ela está se referindo. Olha se não é o cumprimento do preço que deveria ser pago para a nossa salvação. Isaías 53, na página 1012. Achou? Para trás um pouco. Muito bem. Vamos ler. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares. O seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Espera só um pouquinho. Vocês assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Já assistiram? Se não assistiram, eu aconselho a assistir. Tem algumas cenas lá que a gente dá vontade de virar o rosto. De tanto que Jesus sofreu. De tanto sofrimento que era imposto a Jesus. Naquelas cenas a gente consegue perceber um pouco daquilo que Jesus viveu. A gente sabe que é bem próximo daquilo, mas o próximo, na realidade, ele é muito maior do que aquilo. Prosseguindo. Versículo 5. Mas ele foi castigado por quê? Por nossos crimes. E esmagado por nossas iniquidades. Gente, o que é esmagado? Uma pessoa esmagada. O que é uma pessoa esmagada?
Jesus foi esmagado por nossas enfermidades, nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. E o Senhor fazia recair sobre ele o castigo e as faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se e não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matador ou uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa? Quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado do seu povo, foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, se bem que não haja cometido injustiça alguma. E em sua boca nunca tem havido mentira. Versículo 10. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. E se ele ofereceu a sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura. Prolongará os seus dias e a vontade do Senhor será realizada. Palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não mente. O preço que Jesus pagou por mim e por você, não foi o preço que eu valia, o preço que você valia. Se nós formos pensar, quanto que eu valho, quanto você vale? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, 5 milhões de reais? Eu já vi uma perguntinha, né? Uma pessoa perguntando assim, você gostaria de amanhecer amanhã, dormir hoje, amanhecer amanhã, com 200 mil na sua conta? Sim, né? Claro, quem não quer? E quem gostaria aqui de amanhecer amanhã com 1 milhão na sua conta? Todos nós. Eu queria, né? Quem aqui gostaria de amanhecer amanhã com 5 milhões na sua conta, mas com uma condição? E a condição é que amanhã seria seu último dia de vida. Não queremos, né? Por quê? Porque a gente vale muito mais que 5 milhões, não é isso? Porque senão a gente daria os 5 milhões. Mas, meu irmão, eu e você, a gente não quer 5 milhões, mas o que é 5 milhões? O que é 5 milhões? O preço que Jesus pagou por mim e por você não foi o que eu valia, mas foi o preço que ele valia. Jesus se deu inteiro. Jesus, Deus, se deu inteiro. Por mim e por você. É um preço muito alto que só ele poderia pagar. E ele pagou. Meus irmãos, o demônio, quando ele soube desse propósito de que Jesus daria até a última gota de sangue dele por causa de mim, de você, ele tentou de várias formas dissuadir Jesus para que ele não fizesse isso. Durante as tentações do deserto, ele vem provar Jesus e Jesus vence as tentações. Durante a agonia no Horto das Oliveiras, certamente o demônio jogou na cara de Jesus: Jesus, não precisa fazer isso. Esses homens, essas mulheres não merecem isso. E Jesus, vendo o preço que teria que pagar, ele sentiu o preço, a ponto de pedir ao Pai: Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas, logo depois ele disse: Pai, não faça a minha, mas a tua vontade. Em todas as circunstâncias que pôde, o demônio tentou dissuadir Jesus a não seguir em frente com esse compromisso e comprar eu e você com o peso do seu sangue. E quando Jesus, então, é pregado na cruz,
e ele olha para o céu e entrega ao Pai o seu Espírito. É interessante que, se você assistiu Paixão de Cristo, no momento em que Jesus morre, qual é a reação do demônio no filme? Ele grita desesperado porque ele sabe que ele perdeu. Jesus morreu por mim e por você. O preço da minha e da sua salvação foi o seu sangue derramado na cruz. Mas, no momento em que Jesus morreu na cruz, a vitória estava consumada. Jesus, meus irmãos, a glória de Jesus não foi a ressurreição. A ressurreição foi o prêmio pela obediência de Jesus. A glória de Jesus, que também é a nossa glória, a minha e a sua glória, foi a morte de Jesus na cruz. Foi a morte de Jesus na cruz. Jesus morrendo na cruz pagou um preço muito alto. Vamos pegar a palavra que está em Colossenses, no capítulo 2. Quem achar a página primeiro, fala aí, por favor. Colossenses 2, versículo de 13 a 15. Versículo 13. 1509, a página. Colossenses 2, versículo 13. É o efeito da morte de Jesus para nós. Qual foi o efeito? Você anota, depois você confere meditando em casa. Escutem, versículo 13. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, Jesus chamou-nos novamente à vida, em companhia com Ele. É Ele quem perdoou todos os nossos pecados. Versículo 14. Cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Espoliou os principados e potestades e expôs ao ridículo, triunfando dele pela cruz. Quando Jesus morreu na cruz, o pecado já não tinha nenhum poder sobre nós. Quando Jesus morreu na cruz, o contrato, o documento de posse que o diabo tinha de mim e de você, ele era o nosso possuidor. Esse documento, quando Jesus morreu, Jesus fixou, deixou à vista, está aqui, ó, tá vendo? O contrato já não tem validade. Expôs ao ridículo o diabo por sua morte na cruz. Coríntios 6, 1 Coríntios 6. Volta as páginas aí. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Página 1470. Coríntios 6, 19. 1 Coríntios. Coríntios 6, 19. Anote para você meditar em casa também, tá bom? Diz assim:
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no seu corpo. Deus nos comprou. Nós que éramos, então, propriedades do demônio, pela morte e ressurreição de Jesus, principalmente pela morte de Jesus, nos tornamos, então, propriedade de quem? De Deus. Deus nos adquiriu para Ele. Deus nos adquiriu para Ele. Nós passamos, então, de propriedade do inimigo para a propriedade de Deus. Nós somos propriedades de Deus. Mas aí você me pergunta, tudo bem, eu entendi o que o pecado causa, eu entendi o preço que Jesus pagou por mim. O que eu devo fazer então? Essa dúvida nós lemos na missa de domingo. Se vocês lembram, na primeira leitura, aquelas pessoas que Pedro tinha anunciado, né, a Jesus, aquelas pessoas arrependidas, a palavra de Deus vai falar, compungidos no seu coração, Atos 2, vai falar, né? E nós, o que devemos fazer então? E Pedro fala para eles, convertei-vos cada um de vós, e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, vossos filhos, e todos que esperam de longe, apelo do Senhor nosso Deus. A condição, então, para nós termos essa vida de filhos, propriedades do Senhor, qual é? Nos convertermos, arrependermos dos nossos pecados. Meus irmãos, eu e você, nós cometemos pecados hoje ainda? Como pode, então, se eu sou livre do pecado, como que pode, então, eu ter cometido pecado, se Jesus já me pagou? Eu posso cometer pecados. Infelizmente, a minha condição ainda não é a que tinha Adão e Eva. Eu ainda sou uma pessoa que ainda, eu e você, nós somos pessoas que ainda não somos perfeitos. Estamos a caminho da perfeição. Estamos a caminho da santidade, mas ainda não somos. Com uma diferença muito grande. Eu posso me livrar do pecado a hora que eu quiser. Eu e você podemos nos livrar do pecado a hora que nós quisermos. A única condição é nós nos arrependermos. E a igreja tem os meios para que eu possa novamente me aderir a Jesus, me ligar novamente a Jesus. O pecado já não exerce nenhum poder sobre mim. Vocês lembram, eu não sei se, talvez alguns aqui da minha época vão entender, nos livros de história, quando falava da escravidão no Brasil, quando aboliu a escravidão, em 1888, alguns escravos, né, que eram escravos e foram libertados, passaram os dias livres, né? Mas aí depois eles viram que estava tão acostumado com a vida antiga. Lá na minha fazenda que eu era escravo, lá eu tinha refeições 3 vezes ao dia. O que essas pessoas faziam? Voltavam para os seus senhores e falavam assim, não, eu vou trabalhar para você de graça agora por causa da comida. Ou seja, eu e você, que fomos libertados do pecado, nos voltamos ao jugo da escravidão novamente. E nos tornamos escravos por nossa própria vontade. Não por conta de lei, de documento ou de alguém que nos obriga. Então, meus irmãos, é necessário que nós abramos mão da vida do pecado. Porque a gente sabe que o pecado, ele desvirtua o plano original que Deus sonhou para mim e para você. Então, uma vez por todas, nós tomarmos posse da salvação que Deus nos deu. Deus já nos salvou? Sim ou não? Sim. A palavra é sim. Deus já nos salvou.
Mas a salvação que está garantida para mim depende de eu ir buscá-la, de eu ir tomar posse. Se eu não for buscá-la, se eu não for tomar posse, eu fico sem a minha salvação, que está garantida para mim. É necessário que haja em mim a mudança de vida. E por fim, meus irmãos, antes de nós rezarmos, vamos abrir em Romanos, algumas páginas, Romanos 10. Na página 1459. Para eu tomar posse da salvação que o Senhor tem para mim e para você, garantida. Eu já estou salvo. Não há mais nada que eu e você precisamos fazer, a não ser ir tomar posse dessa salvação que Jesus já garantiu para mim. Eu não preciso pagar mais nenhum preço. Jesus não precisa morrer novamente. Jesus já pagou definitivamente o preço. E nós já somos salvos. Romanos 10, 9. Diz assim, portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A adesão é pessoal. Eu não posso decidir por você, eu não posso decidir nem pelos meus filhos, nem pela minha esposa, eu não posso decidir. Eu posso decidir por mim. Você pode decidir por você. E eu pergunto para você: a que Senhor você quer ser submetido? Você quer voltar novamente àquele que era o seu Senhor, te escravizava no pecado? Ou você quer servir e seguir a partir de agora esse Deus que te comprou e que quer junto dele? A decisão é sua, é minha, exclusivamente minha e sua. Vamos ficar em pé. Aqui está o preço que foi pago para me resgatar do jugo da escravidão. Eu peço que você olhe para Jesus nesse crucifixo e repita comigo assim: seu amor me alcançou, numa cruz me resgatou, no teu sangue me lavou, livre eu sou. O perdido encontrou. A tua graça me alcançou. Meus pecados perdoou. Livre eu sou. Livre eu sou. Nós vamos cantar essa música e se você conhece, vai cantando junto. Mas não precisa cantar se você não quiser, porque você apenas olhe para Jesus. E peço, Pai, pela sua salvação, pela minha salvação. Seu amor me alcançou, numa cruz que me resgatou, me tua graça me alcançou, meus pecados perdoou, livre sou.
falei aqui, não foi no sentido de sensibilizar você, de você olhar e ver Jesus e se sentir comovido. Meus irmãos, não há nada que nós possamos fazer que vai nos fazer merecedores do que Deus fez por nós. Deus somos resgatadores porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele não quer que nós fiquemos longe dEle. Por isso que Ele mandou Jesus para pagar o preço da nossa salvação. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não queremos novamente na armadilha do demônio que temos tirado a presença de Jesus com palavras enganadeiras, com mentiras. Jesus é o único que nos salva. E nem outro a salvação, e nem outro. Se você quer salvação para essa vida, aqui está. É a cruz da glória de Jesus. Aqui está a sua salvação. Não está em outro lugar. Venha para os pés da cruz de Jesus. Aceite que Jesus é o seu Salvador. Rompe com a sua vida antiga. Rompe com o pecado. Não tenha mais papel o coração do Senhor, ferido por depressão. Não tenha mais. Isso é o mínimo que nós devemos fazer. Diante do que Deus fez por nós. É o mínimo que nós devemos fazer. Para permanecer no seu Jesus. É que Jesus é aquele por isso. Seu amor me alcançou. Deus me deu. Rendição ao Senhor. Se você puder ajoelhar e com a sua vontade, com a sua boca, proclamar: Senhor, Tu és verdadeiramente o meu Senhor. Tu és verdadeiramente o meu Salvador. E eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu não quero mais voltar, Senhor, ao jugo da escravidão. Eu não quero mais, Senhor, me alinhar novamente junto com os povos. Mas eu quero, Jesus, ter a dignidade de filho de Deus que eu sou. Com a sua voz, com a sua palavra, com a sua vontade. Diga para Jesus isso. Jesus, eu tomo posse da salvação. Não porque eu estou pedindo para você repetir, mas se você desejar realmente tomar posse, até mesmo se você já se sente arrependido de determinados pecados na sua vida, o Senhor já coloca aqui em vários corações arrependimento de situações pecaminosas que você tinha vivido, e você vai procurar um padre, um sacerdote para se confessar o quanto antes, porque o que Deus tem para você é uma vida de liberdade. Então, eu te peço, se você, não porque eu estou pedindo, mas se você desejar realmente assumir a salvação que o Senhor garantiu para você, nós vamos ter com as suas palavras: Senhor, eu tomo posse
tomo posse dessa salvação. Eu tomo posse da minha vida, Senhor. Eu quero romper, Senhor, com as estruturas de pecado. Eu quero, Jesus, reconhecer que em nenhum outro há salvação. É só em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Eu te convido a ficar de pé e louvar o Senhor. Levante os seus braços. Louve o Senhor. Se não tem palavras, vai dizendo aquilo que Jesus é para você. O que Jesus é? Eu sou Salvador. Então fala, Jesus, eu te louvo porque Tu és o meu Salvador. Jesus, eu te louvo porque sem que eu merecesse, o Senhor me libertou. Sem merecimento algum, o Senhor me lavou. O Senhor pagou um preço muito caro, muito mais do que eu valia. O Senhor pagou para me libertar. E eu te louvo, Senhor, eu te bendigo. Eu te reconheço, Jesus, como meu Senhor, meu Salvador. Muito obrigado, Senhor. Glória e louvores a Ti, Senhor. Nenhum outro a salvação. Agora e sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quero te convidar neste momento a levantar os braços, não só pelo Dalcinei, também pela nossa irmã Sandra, que no dia de hoje veio conduzir a oração. Então, com as nossas mãos levantadas, que nós possamos clamar essa salvação, agradecer essa salvação por nós, proclamada no dia de hoje. Senhor Deus de amor e de bondade, derrama sobre esses teus filhos, Senhor Jesus, que tem abraçado essa proclamação de que nenhum outro há salvação. Colocado em nossos corações no dia de hoje, que é pelo amor de Jesus, pelo sangue, aquela última gota de sangue derramada na cruz, é que nós obtemos a sua salvação. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida do Dalcinei, que o Senhor possa guardar, proteger tudo que o Senhor colocou na vida dele, esse ministério que o Senhor colocou na vida dele, esse cajado que é de conduzir os teus filhos da renovação carismática católica de Goiânia. Que o Senhor possa sempre estar sustentando e derramando sobre a vida dele toda a graça, todo amor e toda misericórdia. Da nossa irmã Sandra também, que coordena o grupo de oração, que o Senhor possa conduzi-la segundo o teu coração, segundo a tua vontade, todos os dias fortalecendo ela na tua graça, no teu amor e na tua misericórdia. E pela intercessão da bem-aventurada, sempre doce mãe do belo amor, Virgem Maria, rezemos. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, para quem não conhece, esse aqui é o Dalcinei. Ele é o nosso pastor, ele é o coordenador, né, da Renovação Carismática Católica Diocese de Goiânia. Então, que nós possamos todos os dias estar rezando por ele, né? Porque é ele quem nos conduz. Esse final de semana foi muito bom, nós tivemos aí um encontro de cegos. Quem está aqui no grupo aqui acompanhou um pouco do que está acontecendo, meu irmão. Obrigado.